Interpretada pela atriz Julia Maxwell, a Eve foi uma das vilãs mais fortes, imponentes e uma das vilãs mais subestimadas em toda a obra de Supernatural. E quando eu digo subestimada, senhores, eu não falo somente no quesito de poder, eu também falo no quesito de consciência. A Eve, ela não era uma personagem muito forte fisicamente, ou principalmente com um poder muito alto, digamos um poder explosivo, mas sim ela tinha inteligência, já que a única coisa que foi responsável pela sua morte foi revelada que não existia nos tempos atuais, e sim somente lá no passado. A questão é que a Eve, ela sempre foi uma vilã de peso, só que depois da showrunner Sarah Gamble ter cagado na sexta e na sétima temporada, eu acho que foi deixado muito claro que ela tinha um potencial enorme para crescer. Quando ela nos é apresentado na sexta temporada, ela aparece já mais ali para metade, o que já deixa entender que desde o começo não foi o foco da Sarah Gamble colocar a Eve como uma vilã de peso ou como uma vilã relevante, mas tudo que ela apareceu demonstrou que ela sim seria uma vilã que ela não somente teria domínio sobre os anjos. Eu, André, tenho uma severa teoria que ela também poderia desligar ou inibir o poder dos arcanjos temporariamente, já que, bem, o Castiel é um dos serafins mais poderosos do céu, e na hierarquia dos anjos, o Castiel tá no nível muito acima da maioria, e se ela conseguiu desligar o Castiel simplesmente fazendo isso daqui, imagina o que a Eve com poder total não faria com os arcanjos. A questão é que ela representava um perigo muito mais a longo prazo. Se não me falha a memória, nos episódios finais da sua aparição, ela simplesmente foi para uma cidadezinha e começou a transmutar todo mundo apenas tocando na pele. A questão, senhores, é que a Eve, ela sempre foi uma personagem que ela representou uma espécie de perigo, mas como eu falei, não um perigo de Lúcifer que vai causar uma explosão na cidade, mas sim um perigo que é muito mais como um vírus. Aquele tipo de perigo que ele começa ali inocente e depois ele vai progredindo, progredindo, progredindo até se tornar uma coisa muito perigosa. Graças às suas criações, a Eve, ela conseguiu criar um dos únicos monstros que poderia matar ela, que foi a Fênix. E a única Fênix conhecida na obra inteira foi a Fênix que a gente viu de séculos atrás, lá da época do Samuel Colt. A questão, senhores, é que para poder trabalhar a Eve como vilã, ela teria que ser inserida logo no começo da sexta temporada. Só que ela só foi colocada muito tempo depois, mas como uma espécie de preencher lacuna. Isso não somente soa como um amadorismo na produção da sexta temporada, mas coloca ali uma questão de redundância, que foi mais uma vez uma guerra entre anjos e demônios, principalmente o Crowley querendo purgatório, o Rafael querendo purgatório, e velho, isso daí beira o absurdo. Galera, a gente não tá falando simplesmente de um vilãozinho qualquer, de um anjinho rebelde qualquer, de um monstro qualquer, a gente tá falando da mãe de todos os monstros, a mãe do vampiro alfa, do lobisomem alfa, de todos aqueles alfas, cara, que eram barra pesada. Pra vocês terem noção, como a sexta temporada, ela trouxe ali muitos elementos importantes, mas foram descartados, a ideia do purgatório, a ideia da Eve e a ideia dos alfas eram três ideias que eram suficientes para a gente poder abranger essa temporada do começo ao final, mas foi uma coisa tão resumida e uma coisa tão lixo que mais uma vez a mitologia cristã se prevaleceu na série de uma forma que já tinha sido concluída na temporada anterior, o que ali poderia ter sido trabalhado melhor, poderia ter dado uma nova cara para a série. A gente tá falando de uma conclusão de peso que foi a quinta temporada e, bom, ser trabalhada da sexta a sétima temporada dessa forma, uma forma muito amadora, tipo como se fosse uma historinha qualquer, eu acho que foi um tremendo erro da Sarah Gamble tratar a sexta e a sétima temporada de Supernatural dessa forma. A Eve, ela não somente tinha poder, ela também tinha uma consciência muito fora do comum. Ela conseguiu criar um monstro híbrido apelidado pelo Dean de Espaçonave Jefferson, que foi um monstro que ele era resistente a muita coisa que as suas versões separadas ali antes da junção eram vulneráveis. Você entende que se a Eve levasse esse plano ao nível muito maior do que a gente viu, seria uma coisa talvez muito mais perigosa do que foi? Pois então, senhores, é exatamente nesse ponto que eu queria chegar. O plano da Eve, desde o começo, era transmutar todos os humanos para nem o céu ter almas e nem o inferno ter almas. Ela queria todas as almas para ela, já que, bem, lá no purgatório, o que demandava a energia também do purgatório era as almas. E um detalhe, cara, que eu achei um furo de roteiro muito ridículo, foi o fato da Eve não voltar ali junto com os Leviatãs, já que, bem, foi representado ali naquela cena do começo da sétima temporada, quando o Castiel ele libera os Leviatãs, que existiam vários. E a Eve, o que tudo dá a indicar, ela era também uma parte Leviatã, só que um Leviatã um pouco mais forte, já que o sangue dela não era totalmente escuro, espesso. Era um escuro meio aguado. Então, ela poderia muito bem ter voltado, já que todas as criaturas do purgatório voltaram no Castiel. E se ela tivesse lá no purgatório, ela também voltaria. Só que, bem, como eu falei, a Sarah Gamble cometeu um enorme
enorme erro em colocar a sexta temporada e a sétima temporada de uma forma muito resumida. Somente a sétima temporada que ela teve ali uma consciência um pouquinho melhor e não trabalhou mais uma vez anjos e demônios. E como eu falei, galera, do plano da Eve e tudo mais, eu quero trabalhar essa ideia num vídeo futuro. Mas eu quero trabalhar essa ideia de uma forma um pouco mais abrangente, o que eu tenho certeza que muitos de vocês vão gostar. E se você também quer ver mais um vídeo como esse aqui no canal, e você não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, aproveita e clica no botão de se inscrever que você ajuda o canal imensamente. E se você quer me ajudar muito mais rápido em 15 segundos, clica no botão de like se você tá pelo celular, arrasta pro lado no campo dos comentários e vê se você pode hypar o vídeo. Galera, o YouTube te dá ponto de hype de graça pra você ajudar o canal, e isso ajuda um vídeo como esse chegar a muito mais pessoas. Meu nome é André, senhores, quero agradecer mais uma vez a todos vocês, fiquem bem e fui!